Olá! Nesta videoaula você aprenderá como criar uma animação de uma função do segundo grau usando o GeoGebra. Caso você não conheça o GeoGebra, recomendo que pause esse vídeo e vá até a sua descrição. Lá tem dois links. Um link para você baixar o GeoGebra de acordo com o sistema operacional que você usa. No meu caso, estou usando o sistema operacional Linux, versão 14.4. Nesse link você pode baixar o GeoGebra para o Windows, para Mac ou outro sistema operacional. Ainda na descrição do vídeo há este documento. Você deve ser baixado antes de começar a incrementar, a criar a sua animação. Ele servirá como uma espécie de roteiro. Há alguns comandos do GeoGebra, todos matemáticos, mas serão inseridos no formato do GeoGebra, e alguns botões que usaremos para incrementar algumas condições e mensagens para a nossa animação. Vamos executar o GeoGebra. Vamos mostrar a malha GeoGebra, botão direito sobre qualquer região, marca a opção malha. Vamos mover o plano cartesiano para esse ponto para deixar uma área mais visível para os controles e para o gráfico, e vamos começar. A função de segundo grau já está inserida aqui logo abaixo no campo de entrada do GeoGebra, que se encontra na parte inferior da janela, e vamos dar um Enter para ver o que acontece. Veja que aparece um erro. Logo, o erro acontece porque os coeficientes A, B e C não foram declarados. Então, antes de inserir a função, vamos colocar esses controles. Para isso, usaremos o controle deslizante. Clicamos nesse botão uma vez em controle deslizante. Escolheremos a parte superior para colocar esses controles. Damos um clique, automaticamente o coeficiente de A já é mostrado, e da guia intervalo vamos alterar o valor mínimo para 10, para menos 10, valor máximo para 10 e o incremento de 1. Cada coeficiente irá variar de menos 10 até 10, de 1 em 1 unidade. Clique no botão aplicar. Da mesma maneira para o coeficiente de B e C. Menos 10 até 10, incremento 1. Aplicar. Por último, o coeficiente de C. Mínimo de 10, máximo 10, incremento 1. Aplicar. Agora vamos dar um Enter novamente para a nossa função, aqui no campo de entrada do GeoGebra. Note que agora o gráfico da função já é mostrado. Vamos arrastar a janela para visualizar o gráfico melhor. De acordo com os coeficientes A1, B1 e C1, o comportamento do gráfico é esse. Usando o botão mover, vamos arrastar os botões para ver o comportamento do gráfico. Arrastando A igual a 0, deixe de ser uma função de segundo grau, torna-se uma função do primeiro grau, no caso o gráfico é uma reta. Arrastando A, B ou C, é possível ver o comportamento do gráfico. Vamos dar um estilo ao gráfico. Clicando com o botão direito sobre o gráfico, sobre a curva ou sobre o objeto dele. Botão direito, propriedades, na guia cor, vamos escolher a cor azul. A cor já é alterada quando você clica em qualquer cor. Em estilo, espessura da linha, vamos colocar 5. Fechar. Vamos seguir o próximo passo. Coeficientes adicionados, ok. Função de segundo grau adicionada, ok. Terceiro passo, incrementar agora o valor de delta, o discriminante da função. Aqui eu estou usando a palavra delta, mas no GeoGebra usaremos o caractere grego delta. Vamos copiar apenas essa parte do comando, Ctrl C, e no campo de entrada do GeoGebra colaremos Ctrl V. Antes da igualdade, vamos inserir o caractere grego delta, que está nesse botão. Clicamos uma vez, ele aparece. Enter. E o delta é mostrado com o seu valor. Varie A, B ou C e você verá o comportamento do delta. Próximo comando. Vamos inserir agora as soluções para a função. Separei aqui solução 1, solução 2 neste formato. Uma positiva e outra negativa.
Mais uma vez, trocaremos a palavra delta pelo caractere grego delta. Então vamos copiar o primeiro comando referente à solução 1. Ctrl C, Ctrl V. Trocando a palavra delta pelo caractere delta. E apertamos Enter. O valor de x1, solução 1, já é mostrado. Próximo passo, segunda solução e o seu comando. Selecionamos o comando, Ctrl C, colamos no campo de entrada do GeoGebra. Mais uma vez, altere a palavra delta para o caractere grego delta. Foi colocado no local errado, nesse parênteses. Agora ok, apertamos Enter. x1 e x2 mostra como indefinido, porque o gráfico não está tocando o eixo x, de acordo com os coeficientes 2, menos 1 e 2. Basta alterá-los. Bom, mas ainda o valor x1 e x2 não é mostrado nos pontos onde cruzam o eixo x, esses dois pontos. Veremos isso nos próximos passos. Vamos colocar o ponto para um vértice e o ponto para as soluções. Próximo passo. O próximo passo agora é inserir o vértice da parábola, gráfico de função do segundo grau. Copiamos o comando, Ctrl C, e colaremos no campo de entrada do GeoGebra e apertaremos Enter. Vértice de x adicionado. Agora o vértice de y. Seleciono o comando, Ctrl C, Ctrl V, trocamos a palavra delta pelo caractere delta. Apertamos Enter. Vértice de x e vértice de y adicionados. Agora vamos associar um ponto que fique fixo na parábola, no vértice, que corresponde logicamente ao vértice de x e o vértice de y. Vamos seguir o próximo comando. No passo 8, ponto correspondente ao vértice da função. Aqui escolhi a letra V, V de vértice, e vamos acionar a mesma nomeação que usamos em vértice de x e vértice de y. Tem que ser a mesma nomeação, senão não vai aparecer o ponto. E o ponto está logicamente separado com a vírgula. Copiamos esse comando, Ctrl C, Ctrl V no campo de entrada do GeoGebra, apertamos Enter. Note que o ponto já aparece sobre o gráfico da função do segundo grau. Vamos dar um estilo para ele. Botão direito, propriedades, vamos dar uma cor vermelha, em estilo, tamanho do ponto 5, fechar. Vamos agora ver o comportamento do vértice quando mover os coeficientes A, B ou C. Logicamente o ponto acompanha o comportamento da parábola, era assim que queríamos que ele ficasse. Ok? Vamos para o próximo ponto, próximo passo. Próximo passo, associar também dois pontos. Um ponto para a solução 1, corresponde a x1, e a solução 2, x2. Aqui escolhi o ponto P e Q. No passo 11 vamos mostrar como tirar as letras P e Q e colocar x1 e x2. Vamos copiar primeiro os pontos. Para o ponto x1, solução 1, copiamos o comando e colamos também no campo de entrada do GeoGebra. Damos Enter e o ponto P já mostra sobre o eixo X onde cortou a parábola. Vamos para o ponto Q, corresponde à segunda solução. Ctrl V e apertamos Enter.
ponto Q e ponto P e ponto Q adicionados. Vamos dar um estilo para eles. Ponto P, botão direito, propriedades, em cor, vamos deixar a mesma cor do gráfico, azul, e em estilo, tamanho do ponto também 5. Sem fechar a janela, vamos clicar no ponto Q e fazer também essa alteração. Tamanho do ponto 5, a cor azul. A outra opção também que vamos fazer agora é de tirar a nomeação P para o ponto X1 e Q para o ponto X2 e colocaremos X1 e X2. Então vamos desmarcar essa opção. No ponto P, desmarca a opção exibir rótulo. Ponto P sumiu. Ponto P não, a nomeação P. Em Q, também desmarque exibir rótulo. Feche a janela. Vamos ver como comporta agora os 3 pontos. Vamos mover o botão A. Logicamente, quando o gráfico não toca o eixo X, os pontos não aparecem. Quando ele toca, logicamente eles aparecem. Próximo passo. Próximo passo, vamos nomear os 2 pontos correspondentes à solução 1 e à solução 2. Para isso usaremos o botão inserir texto. Inserir texto. E próximo aos pontos, vamos adicionar esse texto. Ponto P, X1, vamos colocar um nome X1 para esse ponto. Então colocaremos X underline 1. Marcaremos forma em latex. E se quiser também podemos associar o próprio ponto, no caso P ou Q, que aparecerá a coordenada ao lado dele. No caso esse é o ponto P. Então para X1 eu coloco o ponto P. Já mostra que o ponto P, X1 está na coordenada menos 1 e 0. Se quiser tirar a coordenada, basta deletar o ponto P. Damos OK. Vamos arrastar o X1. Vamos clicar sobre ele com o botão direito para aumentar a sua fonte. Em propriedades, na guia texto, vamos colocar ponto médio. Vamos arrastar o ponto a uma posição mais visível. Vamos agora mover o controle deslizante A para ver se o ponto 1 acompanha a solução 1. Veja que ele não acompanha. Por que isso está acontecendo? Porque o ponto 1 não está fixo ao lado do ponto correspondente à raiz 1. Então vamos fazer isso. Sobre a mensagem, sobre o texto, botão direito, propriedades, e na guia posição vamos associar a esse ponto. No caso, ele é o ponto P, X1. Então vamos na origem, associar ponto P. Fechar a janela. Vamos posicionar para cá e vamos movimentar o gráfico para ver se ele acompanha agora fixamente ao lado da solução. Nós que ele acompanha o gráfico agora. X1 acompanha a solução 1 de modo fixo. Mesma forma, vamos colocar X2 para o ponto Q. X2, solução 2. Inserir texto, um clique. Será solução 2x underline 2. Latex marcando uma opção. Fechamos a janela. Sobre a mensagem, botão direito, propriedades. Em texto, vamos aumentar a fonte para médio. E aproveitando a janela já aberta, vamos na guia posição, ponto Q, que corresponde àquela solução. Note que o X2 já aparece ao lado do ponto Q. Fechar a janela. Vamos arrastar para cima. E vamos alterar o valor de B, de A, B ou C, para ver o comportamento das raízes. E a mensagem que está ao lado dela. Note que os 2 pontos acompanham as soluções.
era o que queríamos fazer. Vamos para o próximo passo. O próximo passo é colocar um eixo de simetria que fique sobre o vértice da parábola. Então vamos para o GeoGebra. Vamos colocar um eixo de simetria sobre o ponto V, o vértice da parábola. Usaremos o botão retas, escolheremos reta perpendicular. Damos um clique e clicamos uma única vez sobre o eixo X. Note que só clique quando aparecer o cursor do mouse, não esse cursor, este cursor. Clique uma vez e solte o clique. Arrastando para qualquer área da janela, ele ficará movendo. Damos um clique para o local onde ficará fixo, no caso o ponto V. Só aproximar o ponto V ele já mostra de forma fixa em cima do ponto. Então damos um clique no ponto V, ponto vermelho. E o ponto e a reta que corresponde ao eixo de simetria ficará de forma fixa. A reta corresponde aqui ao item D, reta D. Vamos dar um estilo para ela. Propriedades, cor, então lilás. Em estilo, espessura um pouco maior que 5. Fechar. Agora vamos ver o comportamento da reta que corresponde ao eixo de simetria. Vamos arrastar, ponto B. A reta acompanha, como pode perceber. Próximo passo. Próximo passo agora, a partir de agora, vamos incrementar algumas mensagens para a nossa animação. A primeira mensagem é quando A maior que 0, A menor que 0 e A igual a 0. Vamos colocar a mensagem quando A maior que 0, com cavidade voltada para cima, A menor que 0, com cavidade voltada para baixo, e A igual a 0 não é uma função do segundo grau. Então vamos copiar essa mensagem a partir daqui. Ctrl C. Voltamos para o GeoGebra. Também usando o botão inserir texto, clicamos uma vez. Logo abaixo dos botões vamos inserir nossa mensagem. Damos um clique. Vamos agora colar nossa mensagem, copiamos do documento. Ctrl V. Vamos organizar a mensagem. Vamos marcar a opção LaTeX. E as letras estão todas juntas. Vamos colocar um espaço entre elas. Aqui já tem um espaço, só que em forma LaTeX não fica. Então, dê um clique no espaço. Na lista Fórmula LaTeX, dê um clique e clique em espaço. Note que ficou um espaço agora no formato LaTeX. Mesma forma para os demais espaços. Mais um espaço e o último espaço para esta frase. Clicamos em OK. Vamos clicar com o botão direito sobre a mensagem para aumentar a fonte. Propriedades, na guia texto, fonte média, fechar. Esta é a primeira mensagem que irá aparecer. Vamos colocar mais duas mensagens, A menor que 0 e A igual a 0. A dica que eu dou inicial é que você colocar todas as mensagens uma sobreposta sobre a outra, uma em cima da outra, no mesmo local, para ficar todas aparecendo de acordo com a modificação do coeficiente de A, B e C. Você entenderá logo. Vamos inserir agora a próxima condição. Próximo é quando A menor que 0. Selecionamos, Ctrl C, botão inserir texto, clicamos uma vez, Ctrl V para colar a mensagem, organizando o texto, marcamos a opção LaTeX, damos espaços entre as palavras, último espaço e OK. Botão direito sobre a mensagem para aumentar a fonte, na guia texto, fonte tamanho médio, fecha a janela. Próxima mensagem, A igual a 0. A igual a 0 não é uma função do segundo grau. Ctrl C. Inserir texto.
Ctrl V, organizamos a mensagem, LaTeX, a opção de mostrar em LaTeX, inserir espaços entre a mensagem, e último espaço. Ok. Botão direito sobre a mensagem, propriedades, na guia texto, aumente para tamanho médio, fechar. Bom, para as mensagens não ficar uma embaixo da outra, dependendo como irá variar, quando A igual a 0, B igual a 0, A igual a 0, A maior que 0 e A menor que 0, o ideal é que as três mensagens fiquem no mesmo local. Então vamos sobrepor uma nas outras. Vamos clicar uma vez e colocar em cima da outra. Você pode dar um clique e usar as teclas de navegação para mover a mensagem e deixar elas sobrepostas. Pronto, com o botão direito sobre essa região onde tem as mensagens, já mostra que são os textos 3, 4 e 5. Clicamos com o botão direito e em propriedades vamos colocar as condições para que elas apareçam. Na guia avançado, colocaremos as condições aqui. Condições para exibir objetos, de acordo com o objeto 3, texto 3, 4 e 5. Se você está na dúvida de qual objeto será colocado, basta clicar no texto correspondente a ele e na guia texto. Texto 3 corresponde a A maior que 0. Então a condição para que apareça, logicamente, é A maior que 0. Então vamos em avançado e colocaremos a condição A maior que 0. Próximo texto, confirmamos qual é esse texto, é A menor que 0. Na guia avançado, colocaremos a condição A menor do que 0. Mesma forma para o próximo texto, que é A igual a 0. Na guia avançado, colocaremos a condição A igual a 0. Fechamos a janela. Note que o A está posicionado quando é negativo, está menos 2. Então a mensagem que aparece é A negativo, A menor que 0, com cavidade voltada para baixo. Vamos mover o botão. A positivo mostra a mensagem A maior que 0, com cavidade voltada para cima. E quando A igual a 0, diz que não é uma função do segundo grau. Bem simples, as mensagens aparecem no mesmo local. Bom, ao mover o gráfico, a mensagem está acompanhando. Então o ideal é que a mensagem ficar fixa em um local, logo abaixo dos botões. Então o que faremos? Vamos deixar aqui, com o botão direito sobre as mensagens, propriedades, e na guia básico, referente aos textos 3, 4 e 5, que são as três mensagens para A, vamos marcar essa opção, posição absoluta na tela. Então texto 3 corresponde a A maior que 0. Então na guia básico vamos marcar a opção posição absoluta na tela. Para o texto 3, texto 4, texto 5, que corresponde a essas três condições, A igual a 0, maior que 0 e igual a 0. Então, vamos ver o que acontece quando arrastar o plano cartesiano. Note que a mensagem fica fixa. Então vamos agora ao próximo passo, que será inserir agora mensagens quando o delta for igual a 0, quando o delta for maior que 0, quando o delta for negativo. No documento, então esses passos já foram concluídos. Vamos marcar. Próximo passo, 3 mensagens para delta maior que 0, delta igual a 0 e delta menor que 0. Então vamos copiar a mensagem. Mensagem até aqui. Esta é a condição que usaremos para aparecer o valor de delta. E essa outra condição eu explicarei daqui a pouco. Ctrl C. E vamos também usar o botão inserir texto logo abaixo das outras mensagens. Vamos colar nosso texto. Vamos organizá-lo. Bom, o valor de delta está aparecendo aqui, mas como uma palavra. Então o ideal é que seja a letra, o caractere grego delta. Então vamos colocar um Ctrl barra. Bom, ainda não aparece. Então marque a opção LaTeX. Agora sim aparece o delta.
e vamos colocar os espaços entre as palavras. Espaço, mais um espaço e o último espaço para as palavras. Aperto OK. Com o botão direito do mouse, propriedade, vamos aumentar a fonte para médio, fechar. Vamos arrastá-la um pouco mais para cá. E da mesma forma que fizemos com as três mensagens, vamos colocar uma sobreposta com a outra. Então vamos inserir as próximas mensagens. Vamos copiá-las do documento. Próxima mensagem, delta igual a 0. Copiar. Botão inserir texto. Colar, Ctrl V. Vamos organizar. Um Ctrl barra antes do delta. Marcamos a opção LaTeX. Colocamos espaços entre as palavras. O último espaço. E OK. Botão direito sobre a mensagem para aumentar a fonte. Em propriedades, na guia texto, médio. Fechar a janela. A próxima mensagem e última, quando o delta for negativo. Não apresenta a solução real, solução vazia. Botão inserir texto. Ctrl V. Ctrl barra, marcar a opção LaTeX, colocar os espaços. Tudo OK? Aperta o botão OK. Botão direito sobre a mensagem para aumentar a fonte. Texto. Médio. Agora vamos sobrepor as mensagens, uma com as outras. Vamos clicar em arrastar e colocar uma em cima da outra. Se preferir, use as teclas de navegação. Próxima mensagem, dê um clique e arraste para a posição que fica sobreposta com as outras condições, com as outras mensagens. Agora com o botão direito sobre essa área que contém as mensagens, clique, propriedades, e agora esses textos correspondentes a delta são os textos 6, 7 e 8. Em texto 6, a condição que aparece essa mensagem é delta maior do que 0. Então vamos na guia avançado e vamos colocar a condição delta maior do que 0. Texto 7, o texto é delta igual a 0. Então, guia avançado, delta igual a 0. E no texto 8, que corresponde a delta menor que 0, a condição é delta menor que 0. Então, na guia avançada, a condição é delta negativo, delta menor que 0. E vamos ver o comportamento agora. Fecha uma janela. Bom, A está positivo, A maior que 0. O delta está positivo, duas soluções, logo mostra essa mensagem, duas soluções reais. Vamos modificar o gráfico. Aqui não existe solução, delta negativo. Duas soluções, nenhuma solução. As três mensagens aparecem. Mas quando A foi igual a 0? Quando A for igual a 0, não existe a função de segundo grau. Logo, o delta não vai aparecer nenhuma mensagem. Então, vamos fazer sumir a mensagem quando A for igual a 0. Então, clicamos sobre essa mensagem. Botão direito. Propriedades. Na guia texto, vamos verificar quais são as mensagens. Texto 6, texto 7 e texto 8. Então, vamos colocar mais uma condição para que não apareça nenhum valor de delta, nenhuma mensagem para delta quando A for 0. Então, na guia avançado, voltamos ao nosso documento e vamos colocar mais uma condição, que é essa aqui, que é delta maior que 0, que já está adicionada, e A diferente de 0. Então, vamos copiar esse comando,
Ctrl C e vamos adicionar texto 6, delta maior que 0, guia avançado, vamos colar, Ctrl V, dá um espaço. Então a condição é essa agora. Vamos copiar novamente e vamos para a próxima condição, delta igual a 0, e também vamos utilizar com A diferente de 0. Da mesma forma para delta negativo, delta menor que 0. Ctrl V e adicionamos as 3 condições para delta. Apertamos, fechamos a janela. Note agora que quando A for 0, a mensagem sumiu. Ok? Vamos analisar novamente. A igual a 0 mostra a mensagem dizendo que não é a função, logo não aparece nenhum valor para, não aparece nenhuma mensagem para delta. A negativo já aparece, A positivo aparece. Tudo ok? Bem simples, não? Mas vamos mover o plano cartesiano. Nota que a mensagem está sendo arrastada também. Então vamos fixar ela no plano cartesiano. Botão direito sobre ela. Propriedades. Texto 1, 6 e 7 são referentes aos deltas. Delta maior que 0, igual a 0 e menor que 0. Então vamos na guia básico. Vamos marcar a opção posição absoluta na tela. Marcamos para as 3 mensagens. Fecha a janela. Agora vamos fazer mais um teste. E agora posso arrastar o gráfico e as mensagens ficarão fixas. Ok? Pronto. A animação basicamente foi construída. Bom, eu falei animação, mas até agora só temos uma ferramenta para usar, por exemplo, em uma aula sobre função de segundo grau. Mas onde está a animação? A animação é criar um GIF animado, onde você pode colocar ele na internet, em qualquer outro local, para as pessoas acessarem e assim estudar usando um GIF animado e vendo o comportamento de uma função de segundo grau. Então vamos clicar em arquivo, vamos primeiro gravar o nosso projeto, que não está salvo ainda. Vamos dar um nome para ele, já temos já aqui definido, vamos utilizá-lo. Gravar, vou substituir o arquivo, está salvo. Agora vamos exportar arquivo, exportar como um GIF animado. Aqui ele mostra já 3 controles, o de A, B e C, mas ele irá variar usando os três controles. Vamos marcar a opção repetir, repetição automática da animação, e quanto mais valor, mais lento será a animação. Vamos deixar em 500. Vamos exportar, escolher o local e gravar. Ele vai carregar a animação, salvá-la. Está salvo. Vamos minimizar. Está aqui a animação. Salva em um GIF animado. Está bem lenta, de 1 em 1 unidade. No caso aqui só está variando o A. E as mensagens também aparecem. Ok? Bom, essa é apenas uma ferramenta. Apenas saber criar essa animação ou utilizá-las na internet não tem função alguma. O ideal mesmo é que utilizamos essa ferramenta, no caso essa animação, para as nossas aulas sobre função de segundo grau ou sobre qualquer tipo de função. Bom, qual o objetivo? Facilitar o entendimento do comportamento de um gráfico numa aula de matemática. Uma aula de matemática apenas com um lápis, um apagador e um quadro para mostrar todas essas condições, animação de gráfico, comportamento de gráfico, quando tem duas soluções, vértices e ainda aqueles sinais, o comportamento dos sinais da função, quando é mais, quando é menos, torna-se muito complicado para entender apenas usando giz ou lápis atômico e um quadro. É muito complicado. Com o GeoGebra torna-se mais fácil. Usando a animação, dá para perceber facilmente como se comporta o gráfico da função, nesse caso do segundo grau. Então é uma dica muito importante para as aulas de matemática. Ok? Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Essa é o primeiro vídeo que eu gravo com a minha narração. Desculpe qualquer falha, qualquer erro. Então é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Um abraço e até o próximo.